Somos do grupo 3, somos compostos pela Luísa, a Karina Marcelli, a Karina Marques e a Tamires. Eu vou ler a primeira pergunta, que foi da palestra de concreto, de paredes de concreto. Em 4 dias é possível a construção de um prédio com sistema construtivo de paredes de concreto? E como fica a questão da resistência com pressão, já que a resistência com pressão requerida só é alcançada com 28 dias? Então, visto que nesse sistema, parede de concreto, conseguimos levantar paredes e lajes de um pavimento em um dia, e que uma das peças de montagem do painel de ciclo permite a concretagem do segundo pavimento, já no dia seguinte, após a primeira concretagem, podemos afirmar que é possível construir um prédio de 4 pavimentos em 4 dias. Porém, em relação à questão da compressão, para podermos fazer isso, é extremamente necessário o escoramento da laje. Vou ler agora a segunda pergunta. Existe alguma norma que regularize o sistema de paredes de concreto? Se sim, cite-a e discorra sobre. Então, para paredes de concreto montado em loco com formas removíveis, temos a norma BNT NBR 16055/2012. O que essa norma diz? Ela fala que o sistema de formas deve ser projetado e construído de modo a ter resistência a ações a que pode ser submetido durante o processo de construção. Além disso, também, ela deve ter rigidez suficiente para assegurar que suporte as tolerâncias especificadas para estruturas das paredes de concreto, sendo que não afete a integridade dos elementos estruturais. E também a gente deve olhar os tipos de forma para assegurar a produtividade de mão de obra, a durabilidade das chapas e números de reutilização também. Vou agora ler a pergunta 3, que é correto utilizar o mesmo tipo de concreto para lajes e paredes? Pela palestra, ele falou que é definido um concreto que atende a todas as especificações do projeto, mais por questão de logística mesmo. A segunda palestra foi de madeira laminada colada. E a primeira pergunta foi: cite as medidas preventivas para aumentar a vida útil das estruturas de madeira. É necessário um beneficiamento prévio da madeira, que consiste na secagem correta, aplicar produtos de proteção como vernizes, inseticidas e fungicidas, pois eles protegem a madeira do sol e da umidade do meio, evitar o contato direto com o solo e com a água e proteger dos intempéries, pois eles evitam que a madeira apodreça. A pergunta 2 foi: o uso da madeira em estruturas pode ser comprometido por agentes biológicos? Quais? Como evitar? Esses agentes biológicos são chamados de xilófagos e são principalmente insetos e fungos, que atacam principalmente quando a madeira está desprotegida. Para proteger a madeira deles, é necessário que se utilize óleos solúveis e hidrossolúveis, que são vernizes, creosotos e pentaclorofetanol. A pergunta 3, quais as vantagens do seu uso em relação às vigas de aço? A madeira possui versatilidade de forma. Ela permite construções curvas, arqueadas, dobradas. Ela é mais leve do que as estruturas metálicas. Ela possui facilidade de transporte também por ser leve e por ter tamanhos mais menores. E ela é de fonte renovável, que atualmente isso é um fator muito importante, visto que a gente procura sempre a menor degradação do meio ambiente. A terceira palestra foi Tintas e Vernizes, que foi administrada pelo Anderson, da Souvenir. E vamos às perguntas agora. A primeira pergunta enviada foi: existe diferença do tipo de pintura de áreas úmidas e áreas laváveis? Explique. Em relação às áreas úmidas,
O que a gente considera área úmida? É um local onde que existe alguma umidade que sai de dentro da parede para fora, né? Que é chamada de umidade negativa. Essa umidade, ela provoca descascamento, destacamento, como a gente pode ver na imagem, né? Pelo fato de ter, vamos dizer assim, que tem água dentro da parede, essa água quer sair. E para que ela saia, ela precisa romper a barreira da pintura, e aí ela acaba estourando a pintura, mostrando, né, como é mostrado na imagem. Então, para isso, né, quando vai fazer uma pintura em área úmida, é interessante, primeiro, identificar a fonte da umidade, e tratar ela. Isso é muito comum em rodapés de parede do pavimento térreo, quando não há impermeabilização na base. Então, a umidade do solo sobe, vem para a parede e ela tende a sair pela pintura. Então, isso acontece muito. E aí, nesse caso, é bem difícil de tratar, mas também pode acontecer em outros ambientes que tem alguma tubulação estourada dentro da parede. Então, o correto é você identificar a causa, tratar e depois a pintura. Não existe uma pintura, nesse caso, que vai segurar nessa questão da umidade. Em relação às áreas laváveis, que é o próximo slide, elas são consideradas, no caso de áreas laváveis, é considerado que a água ela vai bater na parede e escorrer, então é uma umidade positiva. E hoje no mercado a gente tem tipos de tinta que são propícios para isso, né, que são as tintas super laváveis. E nesse caso, é muito aplicado em, por exemplo, corredores e quarto de crianças e outras coisas, porque onde que suja muito, e você pode simplesmente pegar como esponja, como mostrado na imagem, jogar água e lavar. Mas nesse caso, a pintura também não vai ter água direta nela, né? Você vai lavar e vai passar. Então, aí você pode usar esse tipo de pintura. A próxima pergunta, que é a pergunta 2, refere-se fala assim, comente e ilustre sobre a preparação da superfície previamente ao recebimento da tinta. Bom, toda vez que você for fazer uma pintura, o primeiro passo é a preparação, né? E aí, o passo básico é você lixar e remover todas as partículas soltas, tanto de uma pintura nova como de uma pintura antiga, né, aplicar massa corrida para recompor o reboco, se necessário, porque massa corrida não é obrigatório, tipo assim, você não precisa necessariamente aplicar massa corrida para ter um bom acabamento na pintura, porque se você tiver um reboco bem feito, bem filtrado, você pode aplicar a pintura diretamente sobre o reboco. Mas em alguns casos, o reboco não fica muito bem feito e tem uns depressões assim, então aplica-se a massa para recompor. E logo que se aplicar a massa, tem que lixar novamente, se necessário, dar mais uma demão e lixar de novo. Depois aplica-se o fundo preparador ou selador. O selador ele é indicado no caso de paredes novas, porque, por exemplo, você acabou de construir uma parede, rebocou ela. Lógico que você tem que esperar o tempo de cura do reboco, então você não aplica direto a pintura, você tem que aplicar o selador, porque é uma parede muito porosa, e quando você aplica a primeira demão de pintura sem o selador, ela absorve, a parede absorve toda a pintura, então você vai gastar mais tinta, que é mais caro que o selador, para dar um cobrimento bom. Então é interessante que aplica o selador, que aí ele é mais líquido, mais ralo, e aí ele vai ser absorvido para a parede, vai selar ela, e depois você vai vir aplicar a pintura, para ter um bom resultado final. E agora explica a respeito do fundo preparador de superfície. Bom, o fundo preparador às vezes é confundido com o selador, igual eu acabei de falar, mas o fundo preparador, ele é indicado para paredes que vão receber uma repintura, né, que vão ser pintadas pela segunda vez. Principalmente paredes onde que há muitas partículas soltas, porque a função do fundo preparador é fixar essas partículas para evitar que elas destaquem depois junto com a pintura. Principalmente quando você está falando assim de uma parede com já tem uma vida útil, né, já foi usada, uma coisa mais velha, costuma que quando você lixa, as areiazinhas do reboco, ela começa a soltar e não para. Você lixa e fica soltando areia. Se você passar o selador nesse caso, ele ajuda, mas ele não vai resolver o seu problema. Você precisa aplicar o fundo preparador, que aí ele vai meio que colar essas partículas soltas, né, vai fixar elas na parede, e aí depois você vai fazer, né, passar massa, o que for, para assim aplicar a pintura. A palestra 3 foi sobre impermeabilização.
E a primeira pergunta foi: impermeabilidade e estanqueidade são a mesma coisa? Justifique. Não. A impermeabilidade é a capacidade de um produto de impedir a passagem de fluidos, sobretudo a água, enquanto a estanqueidade é uma propriedade conferida pela impermeabilização, de impedir a passagem de fluidos. Muitas pessoas acreditam que a área vai ficar estanque só por passar produtos impermeáveis, mas isso não é verdade. A estanqueidade, ela vem do processo de boa aplicação da impermeabilização. A pergunta 2 foi: quais são os impermeabilizantes mais indicados para resistir à pressão negativa? Por quê? A pressão negativa, ela é exercida pela água, atuando no sentido oposto da impermeabilização, tentando soltá-lo de onde ele foi aplicado. E por isso ele deve ter um maior poder de adesão que o da pressão positiva. A pergunta 3 é: explique a importância da impermeabilização predial, citando as possíveis patologias caso a mesma não ocorra. A impermeabilização predial, ela evita problemas de infiltração, eflorescência e vazamento. Ela aumenta a funcionalidade e durabilidade da construção. A impermeabilização predial representa, em média, 2% do valor da obra, se for feita de forma correta. E caso ela não ocorra, os custos de reparação são muito maiores. Então, é muito importante que você faça o processo de impermeabilização durante a construção e não depois um processo de reparação. A última palestra foi sobre aço e proteção, e a primeira pergunta foi: quais são as vantagens do uso da proteção de edifício em relação às soluções convencionais em edificações? E a gente pode ver que a proteção confere maior resistência à tração do que as peças de concreto armado tradicionais. Elas sofrem menores deformações permanentes ao longo do tempo, é um sistema mais produtivo e tem liberdade de construção. Outros fatores também que influenciam nisso é que o concreto protendido, ele controla as fissuras que o concreto sofre, né? É uma ação natural que ocorre com o concreto, mas esse tipo de prática diminui essas fissuras. Eles possibilitam também vencer maiores vãos do que o concreto armado e diminuem as alturas das vigas, o que torna seu projeto mais amplo e versátil. A segunda pergunta é: explica o porquê do sistema protendido ser menos utilizado que o sistema de concreto armado. Como eu citei anteriormente, é um método construtivo que apresenta muitas vantagens, mas atualmente ele não é tão utilizado porque poucas universidades possuem essa disciplina na sua matriz curricular, ou seja, os profissionais não têm tanto conhecimento assim sobre essa técnica. Ele apresenta um peso final elevado se comparado com estruturas metálicas e de madeira, tem que levar em conta também o tempo de cura do concreto, e se precisar da manutenção durante a obra, é um fator que complica também a sua aplicação. Outras coisas que podem ser levadas em consideração também é que a mão de obra também precisa ter um conhecimento sobre essa técnica, o que não é tão comum assim nos canteiros de obra atualmente. E se comparar ele com o concreto armado, que é uma prática que já é mais comum no dia a dia das obras, aí o concreto armado acaba vencendo também porque ele é um pouco mais simples de aplicar do que o concreto protendido. E a última pergunta foi: o que garante a rastreabilidade do aço em aplicações protendidas? E a gente tem, eles chamam de corrida, né, o processo inteiro, aí tem a identificação desde o tarugo lá na usina, passa pelo processo de laminação, e esse aço em todos os processos ele é identificado e isso vai caminhando com ele até chegar no final. Aí tem a identificação e etiquetamento das bobinas, aí
quando eles recebem no pátio, eles recebem tudo isso com todas essas informações, e quando chega no cliente final, ele tem a nota fiscal com certificado de qualidade, ou seja, todos os testes que foram realizados ao longo do processo, o cliente tem acesso a esses resultados, né? Ele pode procurar saber sobre isso, e vem também com todas essas informações anteriores. Então, você tem a garantia de que tudo foi feito da melhor forma possível. E é isso. Muito obrigada.